Alô, alô. Boa noite a todos. É com um grande prazer que eu participo desse festival promovido pela Universidade Federal Fluminense, juntamente com a Unirio. Eu quero dizer que no momento em que o país atravessa tantas dificuldades, e que dificuldades se refletem, inclusive e principalmente, no campo da cultura e, muito especificamente, no campo da música, nós vemos, pelo Brasil afora, tantas iniciativas que se perdem por falta de recursos, por falta de apoio, por falta de interesse. E a Universidade Federal Fluminense e a Unirio dão um exemplo de resistência, de vitalidade cultural. Então, eu quero parabenizar, antes de tudo, né, os organizadores desse festival, que está acontecendo, que toma conta da cidade, né? Eu entrei aqui e vi que estava havendo uma batucada, enfim, quer dizer, inclusive com essa união de várias expressões musicais, de várias culturas musicais. Eu acho um sinal de extrema vitalidade e riqueza. Então, eu faço votos para que esse festival tenha uma longa vida, né? Uma vida longa, como tem as bienais de música brasileira que eu criei e que já estão na sua 22ª, 23ª edição, mais de 40 anos. Então, com isso, e eu cumprimento também esse público interessado aqui de Niterói. Eu tenho participado de vários concertos aqui com a Sinfônica Nacional e as salas sempre lotadas. Quer dizer, isso é fundamental para que esse tipo de iniciativa ela tenha realmente autenticidade, né? Porque é para o público, né, que esses festivais são realizados. Então, parabéns aos organizadores e parabéns a vocês que dão exatamente apoio a esse tipo de iniciativa. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer poder homenagear um monstro, né, da cultura brasileira, da música brasileira, como o maestro Edino Krieger. Nunca ninguém me chamou assim. Não sei se é um elogio ou uma crítica. É porque, tá vendo, as nossas conexões são diferentes, mas elas se encontram. Monstro hoje é ícone, viu? Bom, obrigado pela tradução. Bom, é importante a gente conseguir trazer compositores, artistas desse quilate e ter a possibilidade de ouvir. Muito importante ouvir as histórias de vida desses artistas, essas pessoas que nos trazem tanta coisa boa e nos servem como referência, né? Os festivais eles são criados a partir de outros que todos nós músicos participamos, e a gente não vai ficar muito na questão do currículo do maestro Edino, porque isso em qualquer site, no Google, se digitar, a gente vai ter todas essas informações. Agora, a gente gostaria mesmo de saber algumas histórias da vida do Edino e como ele pensa a música, como ele pensa a arte, para servir como inspiração para a gente. E aí eu vou começar com alguma coisa. Se a gente tiver tempo, a gente vai... Acho que dá para um ou outro fazer uma pergunta, porque a gente depois tem o concerto do quarteto, ouvir um pouco da obra do nosso convidado, do nosso homenageado. Então, eu vou começar. Todo mundo tem no currículo que ele iniciou os estudos com o pai. Enfim, então, é de uma família de músicos. A primeira pergunta, então, vai por aí. Assim, qual foi o peso da família no estudo musical, no seu estudo musical,
no incentivo? Quando foi que começou? Isso foi de você? A família que indicou o início dos estudos? Como é que foi? Bom, olha, essa história daria para levar a noite inteira, eu para contar. Mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Eu nasci numa família de músicos, né? Meu pai era músico, o pai dele também era músico. O meu pai era neto de alemães e filho de uma mãe italiana. Então, e do lado também dos italianos, também o meu bisavô, que eu conheci quando criança, também era músico. Enfim, de qualquer maneira, eu nasci ouvindo música na família, entende? Quer dizer, e música de todos os tipos, porque o meu pai era violinista, tocava, enfim, música clássica, etc. Mas ele também era um chorão. Ele organizava. Ele era o mais velho de uma família de 16 filhos, né? E ele aprendeu vários instrumentos. O principal era o violino, mas ele aprendeu clarinete, saxofone, violão, enfim, bandoneon. Quando era criança, ele tocava bandoneon. Como é que chama esse? Sanfona, acordeon também, ele era acordeonista, enfim. E ele organizava grupos de choro, né, com os irmãos, com os primos italianos, tios italianos, para enfim, fazer um tipo de atividade musical que ele se informou que era o que estava acontecendo no Rio de Janeiro e São Paulo. Isso aí lá pelos anos 1910, 1912, por aí, não é? Então, ele se interessou pelo que estava acontecendo aqui no Rio e em São Paulo, e ele passou a cultivar esse tipo de música, né? Que era a música popular brasileira nascente. Era a música de Ernesto Nazaré, de Chiquinha Gonzaga, enfim. E ele fazia, então, rodas, grupos de choro na família, né? Em espaços da família, para tocar esse tipo de música, né? E não só isso, como ele passou a compor também música desse tipo de repertório para o consumo da família. E mais que isso, ele organizou um jazz band, quer dizer, que é para fazer o carnaval da cidade. Então, eu me criei, desde que enfim, a minha memória alcança, quer dizer, com 2, 3 anos, ouvindo os ensaios do jazz band, os ensaios do carnaval da década dos anos 30, né? E, então, as minhas primeiras experiências como ouvinte de música foram o quê? Foram a Jardineira, a Tirolesa, Touradas de Madrid, enfim, todo esse repertório fantástico do carnaval dos anos 30, né, que sobrevive até hoje. Ao mesmo tempo, quando eu fiz 7 anos, ele começou a me ensinar violino e me disse: você vai ter que ser um violinista clássico, porque essa música popular que a gente faz é só para diversão, isso aí não é uma coisa séria. Havia um preconceito contra a música popular que, felizmente, não existe mais. Mas então você vai aprender a música séria. Então eu comecei a aprender o violino clássico, né, a fazer e cheguei a tocar assim um repertório bastante razoável, dos 10 até os 14 anos, né? Eu tocava as suítes para violino, as partitas de Bach, né? Tocava sonatas de Corelli, tocava, enfim, esse repertório clássico, né? Música de Mozart, o minueto de Beethoven, etc. Então, a minha formação foi isso, né? Quer dizer, um pé na música clássica, né?
e outro pé na música popular da melhor qualidade que se fazia na época e que continua sendo feito até hoje. Infelizmente, os meus filhos, né, que herdaram esse talento do avô para a música clássica, para a música popular, e estão aí exatamente fazendo uma bonita carreira também como compositores e instrumentistas da música popular brasileira. Então é isso aí. Muito bem. Bom, o senhor veio para o Rio depois, ganhou bolsas para estudar fora do país, estudou em importantes universidades fora do país, participou de diversos festivais. Na sua volta para o país, inaugurou vários festivais, e uma das principais atividades musicais que existe até hoje são as bienais. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor vê a importância dos festivais de música na formação e capacitação de novos músicos, novos artistas. Onde estão as conexões nesses espaços de festivais? Eu acho que os festivais são assim, digamos assim, momentos culminantes de uma trajetória, de uma atividade normal, não é? Quer dizer, evidentemente que os festivais não duram, não têm a duração de um ano inteiro, enfim. Mas eles são um fermento, digamos, entende? Eles são um momento em que os estudantes, etc., eles aprendem não somente com os grandes mestres que são convidados para lecionar nesses festivais, que são festivais que geralmente também dispõem de cursos, né? Cursos de aperfeiçoamento, né? Oficinas, etc. Eles deixam uma semente muito importante, né? Eu participei de alguns festivais desses, né? O primeiro deles foi nos Estados Unidos, quando eu recebi uma bolsa exatamente para participar de um festival de verão, né, em Tanglewood, onde eu estudei com Alan Copland, né, em composição. Enfim, quer dizer, eu acho que os festivais são momentos culminantes, enfim, dentro da trajetória normal de uma instituição, de uma orquestra, etc. Mas os festivais, eles são um momento especial, um momento de recrudescimento da experiência musical, né? Enfim, eu acho muito importante. E inclusive, eu queria parabenizar esse festival e os outros que têm sido feitos aqui pela universidade, pela dedicação, pelo interesse que eles têm demonstrado, sabe, à música brasileira. Quer dizer, porque não são apenas festivais, digamos assim, de formação técnica, mas são festivais também que estimulam a criação e o conhecimento e a divulgação do repertório musical brasileiro. Porque eu sempre fui assim um interessado, né, em todas as atividades que eu exerci em várias instituições. Eu sempre fui interessado em abrir espaços para maior divulgação do repertório musical brasileiro. Eu sempre achei que o Brasil é um país muito ingrato, né, para com seus compositores. O Brasil é um país que ostenta uma constelação de talentos musicais, entende? De fazer inveja a qualquer, país desenvolvido. Desde o período colonial, né, quando nós temos um padre José Maurício, que foi um luminar da música colonial, da música do século XVIII, aos mestres mineiros, né, que eram compositores mulatos que nunca tinham saído de Minas Gerais, que escreviam obras fantásticas, né, de alta qualidade musical.
Enfim, o Brasil ostenta, digamos assim, uma, uma, um tesouro musical invejável. E eu acho que o poder público nesse país sempre se omitiu. Nossas grandes autoridades sempre tiveram os olhos muito mais voltados para o que vem de fora, do exterior, do que aquilo que se produz aqui mesmo. Então, quando eu fui, por exemplo, convidado a organizar um projeto para a Funarte, né? Em 1979, eu já tinha passado pela Rádio Ministério, estava ainda na Rádio Ministério da Educação, onde eu tinha, inclusive, proposto a criação da Orquestra Sinfônica Nacional, com a Orquestra Sinfônica Nacional que nasceu, digamos, com o objetivo explícito de gravar, porque era uma orquestra de rádio, né? Ela não atuava em auditórios públicos. O auditório da rádio eram os milhares de ouvintes que sintonizavam a rádio, né? Através dos seus vários canais, né? Mas o objetivo da orquestra fundamental era a execução, primeiro, de música brasileira e, segundo, de música contemporânea, que eram repertórios que eram que eram relegados ao esquecimento pelas orquestras tradicionais, não é? Cujo repertório era principalmente os grandes clássicos, nada contra, né? Inclusive, eu me formei praticamente musicalmente quando cheguei no Rio de Janeiro com 15 anos. Eu frequentava os concertos para a juventude que a Orquestra Sinfônica Brasileira organizava no Cine Rex, no Brasil, no Rio de Janeiro. E ali é que eu conheci todo o grande repertório sinfônico, né? Conheci as sinfonias de Beethoven, conheci, enfim, Brahms e Tchaikovsky, e nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha ouvido o Bolero de Ravel, né? Nunca tinha ouvido a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Enfim, esse trabalho também de formação de plateia das orquestras, eu acho que assim é muito importante também. E aprendi também, né, a gostar muito da música brasileira, que se fazia também muito na USB, as obras de Villa-Lobos, de Camargo Guarnieri, do jovem compositor Cláudio Santoro, né, que participava da orquestra. Ele era violinista da orquestra. Enfim, esse trabalho de formação de plateia, voltado, inclusive, principalmente para a divulgação do maravilhoso acervo de música brasileira, eu acho da maior importância. E eu fico muito satisfeito em que esses festivais, que são organizados pela Universidade Federal Fluminense, dão um espaço muito importante para a divulgação da música brasileira. Bom, nesse mesmo caminho que o senhor está falando um pouco sobre música brasileira, a gente sabe que em cada país a gente tem ali um período nacionalista, que os compositores voltam suas atenções para a cultura do seu povo, enfim. E na música brasileira aconteceu a mesma coisa, né? Então a gente vem desenvolvendo uma linguagem, desde esse período, uma linguagem muito própria de composição, de sonoridades para a música brasileira. A gente está falando música brasileira de concerto, né? Tanto de câmara quanto sinfônico. A minha pergunta é como o senhor vê hoje os intérpretes de música brasileira. As orquestras, os grupos de câmara, vêm acompanhando também essa busca dos timbres, da interpretação da música brasileira, ou isso não tem grande peso na interpretação? A gente já busca uma sonoridade para interpretar a música brasileira ou não?
Olha, eu acho que sim, sabe? Porque, é, na verdade, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né, o repertório principal das orquestras evidentemente, era a música europeia, né? E a música, principalmente música romântica, né? E também a música clássica, né? Com Mozart, Haydn, etc. E uma vez ou outra se também tocava Bach e os pré-clássicos, né? Mas a música contemporânea, de modo geral, era muito pouco, né, divulgada. E a música brasileira também era muito pouco divulgada. Quando eu organizei o primeiro festival de música da Guanabara, né, um festival com o objetivo de apresentar a música contemporânea, né? Era um festival concurso, né? Esse festival, inclusive, a ideia desse festival me ocorreu quando eu participei de um festival internacional da canção popular, né? É, isso aí foi na década dos anos 60, foi em 67, 68. Eu participei com a música, com um texto de Vinícius de Moraes, né, do Maracanãzinho. A história é um pouco longa, não vou contar a história dessa peça, mas de qualquer maneira ela foi era uma a música foi uma transcrição que eu fiz para vozes de uma fuga para piano com um tema de marcha-rancho, um tema original meu de marcha-rancho. E eu fiz uma transcrição para vozes, né, a pedido de um regente, amigo meu, e fiquei procurando quem pusesse uma letra nessa, nessa música, né? E eu conhecia, me dava muito bem com o Vinícius de Moraes. Levei para ele uma fita cassete, né, com a transcrição que eu tinha feito. E ele, então, se dispôs a fazer, a colocar uma letra, né? Uma letra muito bonita que ele fez. Ele chamou de Fuga e Antifuga, né? E ele mesmo inscreveu essa canção nossa no Festival Internacional da Canção daquele ano, que ia se realizar em poucos meses, tal. A canção foi aceita, né? Passou para semifinal, para etapa semifinal, passou para final e havia inclusive faixas, né? Nas galerias lá do Maracanãzinho, 30 mil pessoas. Fuga antifuga, eu me sentia assim um popstar, né? E eu disse, nunca na nossa área da música de concerto a gente tem uma experiência como essa, né? Do público participando, havendo torcidas organizadas. Então eu disse, por que que por que que não se pode fazer um evento dessa magnitude, um festival de música brasileira contemporânea, entende? Em que o público tenha uma participação, façam torcidas organizadas, tudo. E eu criei, então, o projeto dos festivais de música da Guanabara. O primeiro foi realizado em 1969 e o segundo em 1970. Houve, assim, uns 50 ou 60 inscrições, né? Não só de compositores já famosos, né? Como Camargo Guarnieri, Mignoni, Radamés Niatra, todos eles se inscreveram, mandaram música para o festival. Mas houve, sobretudo, uma participação muito grande de compositores novos, né? Que eram até então desconhecidos, né? Da Bahia, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, né? E principalmente do Rio de Janeiro. O festival foi um grande sucesso. E houve essa interação, né, com o público, né? Se formaram
grupos organizados que preferiam tal obra, enfim. Então, desses festivais é que resultaram as bienais de música brasileira contemporânea que continuam até hoje, né? Enfim, mas interessante é que, quer dizer, esses primeiros festivais foram realizados todos pelo coro, a orquestra e solistas convidados, mas o coro e orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? E no primeiro festival, como havia muita música nova, entende? Inclusive com escritas novas, enfim, os músicos da orquestra tiveram uma certa, digamos assim, uma certa reação, uma certa dificuldade em aceitar esse tipo de repertório, esse tipo de música e tal. Porque nós estávamos habituados, inclusive, a tocar música brasileira, né? Uma vez por outra tocava uma obra do Villa-Lobos, enfim, ou Camargo Guarnieri, mas era só. Os compositores mais jovens não tinham absolutamente espaço, né? E de repente, então, uma comissão de seleção selecionou 14 partituras para coro, orquestra, solistas, etc., para serem apresentadas em primeira audição e para passarem por uma fase de uma primeira apresentação, depois uma seleção para uma fase semifinal e uma fase final, né? E que foi selecionado, foi escolhida finalmente a premiação por um júri internacional, no qual participava Penderecki e outros grandes nomes da música contemporânea de vários países. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que os músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal tiveram, assim, digamos assim, esse primeiro contato, entende? Com certa dificuldade, né, para aceitar. Quando terminou o festival, né, os músicos chegavam para mim e diziam assim: quando é que vai ser o próximo? Quer dizer, eles criaram um interesse, né, pela execução da música brasileira, que para eles era uma novidade, era uma coisa desconhecida. Então, respondendo a você, eu digo o seguinte, entende? Que eu sinto que a partir desses festivais, a partir das bienais de música brasileira contemporânea, que acontece a cada 2 anos, né? E que é exclusivamente para obras de compositores vivos, né? Obras criadas digamos, no período dos últimos 5 anos, né? Então, é uma amostragem, né, da produção atual, do que se produz hoje no Brasil em matéria de música de concerto. E para minha surpresa, né, o interesse dos próprios intérpretes foi crescendo de tal maneira que hoje as orquestras e os conjuntos não têm a menor dificuldade em colocar no seu repertório obras de música de autores contemporâneos. Isso se tornou, digamos assim, foi assimilado totalmente, entende? Inclusive os problemas da música contemporânea que são específicos, né? E que eu acho que os próprios intérpretes, com isso, eles vão, inclusive, amadurecendo, né? Vão adquirindo a sua maneira própria de tocar música brasileira. Hoje, eu acho que já se pode dizer que há uma diferença, entende? Entre a maneira de tocar, sabe, de um intérprete brasileiro tocando a música brasileira e de um intérprete, digamos, japonês ou europeu, não é? Porque a música brasileira ela contém, entendeu, muitos elementos que não estão escritos, entende? Quer dizer, o músico tem que aprender
a ler e a entender o que está nas entrelinhas, né? O que está no pensamento do compositor, e não apenas naquilo que está escrito, né? E que pode ser tocado por qualquer músico de qualquer parte do mundo. Mas eu acho que já existe, sim, digamos, uma maneira brasileira de tocar a música brasileira. Gente, eu preciso duas perguntas da plateia. Quem ali e alguém mais aqui. Então tá, vamos por ordem. Pode ser Valesca? Tem um microfone aqui na frente. Ou então, rapidamente, eu dou o meu aqui. Posso? Boa noite. Obrigada, maestro, pela presença. É uma honra tê-lo aqui na orquestra, no nosso espaço, no nosso festival. Eu sou uma intérprete, né? Conheço um pouco da sua obra, tive a felicidade de ter esse contato da obra camerística e da obra sinfônica. E do pouco que eu conheço, eu enxergo muita riqueza e diversidade de material, de escolha tímbrica, enfim. E aí eu gostaria muito de perguntar como se dá o seu processo criativo, né? Se ele se dá da mesma maneira desde que o senhor iniciou e fez a primeira composição, se houve mudança ou se para encomendas é diferente. E isso é sempre muito curioso para quem toca, né? E não tem a oportunidade de perguntar. Então, essa é uma ótima e uma excelente oportunidade para conhecer esse processo, né? Tão importante também para o intérprete. Bom, eu diria que não sei, entendeu? Quer dizer, o meu processo, entende, é um processo de, mais ou menos assim, eu sempre digo que você, para criar uma música, você precisa ter alguns elementos básicos, né? Algumas informações. Para que essa música vai ser criada? Se é uma música de orquestra, você já tem aí, entendeu? Você tem que saber qual é, se é uma orquestra grande, uma orquestra média, orquestra mozartiana, ou uma orquestra de câmara só, orquestra de cordas, com alguns instrumentos. Enfim, isso já é um primeiro, digamos assim, uma primeira informação, entende? Que influi no seu processo de criação, não é? Se eu vou escrever uma música para uma pequena orquestra, eu não posso botar tubas, trombones, etc., e tal, porque eles não vão tocar, não tem esse instrumento. Então, isso já é um condicionamento que o compositor tem, né? E que eu acho fundamental. Outra coisa é a quem qual é o objetivo desse trabalho, dessa música, né? Se é sei lá, uma série de concertos normais. Por exemplo, eu tive uma peça que foi estreada nesse ano passado, não me lembro, o tempo corre tão depressa. Eu acho que foi no início desse ano, em São Paulo, entende? Que foi encomendada pela OSESP, né? Que, aliás, eu fiz várias peças já, assim, de encomenda pelas orquestras, né? E essa foi encomendada pela OSESP para ser apresentada antes de um concerto de Mozart, que um jovem pianista, brilhante pianista brasileiro, ia tocar um concerto de Mozart. Então, o diretor da orquestra me telefonou e disse: olha, eu gostaria de que você fizesse uma pequena composição para preceder esse concerto de Mozart, com o mesmo solista, entende? O mesmo tipo de orquestra. Enfim, eu tive vários, digamos assim, vários condicionantes, né, para escrever a música. Então, depende muito da destinação, né, desse trabalho, né? Eu escrevi muita música para cinema, então eu escrevi muita música de jingles comerciais para televisão. Enfim, depende sempre do qual é, digamos assim, a destinação desse seu trabalho. Se é um trabalho, digamos assim, que você faz porque você tem vontade de escrever, ou você quer fazer sei lá, um trabalho. Eu fiz, por exemplo, uma série de estudos intervalares, né, que foram sugeridos por uma pianista para um projeto do Conservatório Brasileiro de Música,
que queria fazer um concerto, entendeu, com a música do século XXI para piano. Entende? Esse era o propósito. Então, eu pensei em fazer alguma coisa, digamos assim, que tivesse a cara do século XXI. E fiz uma série de estudos para piano, né? Mas que não são apenas estudos técnicos, são estudos sobre o que fazer, por exemplo, quando você tem a limitação de determinado intervalo. O que você vai fazer como trabalho musical, entende? Se você puder usar somente segundas, entende? Segundas maiores e segundas menores. Ou se você puder usar somente terças, ou predominantemente terças, entende? E assim eu inventei de fazer uma coletânea de estudos intervalares, né? Quer dizer, cada estudo sobre um intervalo, de segundas, das terças, das quartas, das quintas, das sextas, dos sábados e domingos, não, das sétimas, das oitavas e das nonas, né? Então, você vê, então, geralmente as pessoas pensam assim, bom, o compositor faz a sua peça, entendeu? Dependendo da sua inspiração. Penso que a inspiração, entendeu, de uma maneira romântica, é entendida como, assim, digamos, entende? Você olha a lua, então você faz uma determinada música, tal, né? Nem o Beethoven, na Sonata ao Luar, olhou a lua, né? Porque a Sonata ao Luar não se chamava assim, né? Foram os editores que deram esse nome de Sonata ao Luar. Mas, enfim, então, eu não sei, a inspiração para mim é uma ideia privilegiada que você tem, compreende? E que permite você dar início a um trabalho de criação. O que é o trabalho de criação? É um trabalho de construção, né, de um material sonoro, né, a partir dos conhecimentos técnicos, enfim, e tal, que você tem. Então, mas não existe, eu acho que nenhuma regra assim, não, né? Eu acho que para você começar, você tem que ter a ideia de que você vai fazer, para quem, entende? Que tipo de música você é solicitado a fazer. Quando há digamos, uma solicitação por parte dos intérpretes, da orquestra, enfim. E outra coisa é que você tem a ideia inicial, aquele ponto de partida, entendeu? Que depois você vai trabalhar em cima disso, e daí vão ocorrer todas as ideias que você possa ter, inclusive com os conhecimentos técnicos. Às vezes você não tem mais ideia, você vai embromando, entende? O ouvinte com maneiras de você usar aquele material mesmo, enfim, tem várias maneiras, né, de fazer isso. Então, tudo bem, não sei se eu respondi a sua ideia, ou se eu decepcionei, porque você estava esperando que eu dissesse, tem uma ideia, assim, tem uma inspiração que vem do além. Então, na verdade, tem uma única música que eu posso dizer que foi mais ou menos assim, uma inspiração vinda do além. Eu acordei uma noite, isso há muito tempo atrás, né? Foi na década dos 50, eu tinha voltado da Inglaterra, onde eu comecei a fazer o quarteto que vocês vão ouvir hoje. É um quarteto que foi iniciado lá em Londres, nessa época em que eu estudava lá. Mas eu estava, uma ocasião, estava dormindo, de repente eu sonhei com um tema musical. Um tema musical. E eu achei aquele tema, eu acordei, né? E achei aquele tão interessante, né? Será que eu já ouvi isso antes? Eu acho que não. E aí me dei conta que nunca ouvido aquele tema. E eu
levantei, peguei um papel de música e anotei o tema. No dia seguinte, né, eu peguei aquele tema, desenvolvi o tema, né, e fiz uma peça que é, até hoje, digamos, o maior sucesso dos pianistas, que é uma sonatina para piano, né? Os pianistas que estiverem aqui certamente vão conhecer a sonatina. E ela nasceu de um sonho. Então, isso aí foi uma inspiração vinda do além, né, na forma de um sonho. Okay. Vamos, então, para a última pergunta aqui, que a gente vai seguir aí com o concerto para a gente apreciar um pouco da criação do maestro. Boa noite a todos. Fala daqui? Meu nome é Alisson, eu estou aqui no Rio pela segunda vez. Eu sou um admirador do professor Edino. Conheço a obra dele assim, há uns 5 anos, eu acho. E eu queria perguntar a ele, a imensa alegria aqui que eu estou sentindo aqui de estar com ele, Nenê, né? Pessoa tão gentil, Nenê ali. A gente se encontrou lá na Paraíba. Isso, professor. O senhor acabou de falar que teve uma obra que o senhor sonhou com o tema e fez a obra. Mas a pergunta é, houve algum fato histórico no país, ou no Brasil, ou no mundo, que lhe influenciou a escrever alguma obra? Algum fato histórico que lhe tocou tanto assim, que lhe levou a escrever uma obra? Como, por exemplo, eu admiro muito a sua obra do Cânticos Naturalis. Impressionante, aquilo é maravilhoso. A natureza em si, realmente a orquestra está tocando ali. Ok? Obrigado. O Cântico Naturale foi uma encomenda de uma orquestra de São Paulo, que já desapareceu, em 1972. E essa orquestra fez uma programação em homenagem ao Sesc Centenário da Independência do Brasil. Então, encomendaram alguns compositores e tal, e encomendaram também a mim uma peça, né, para essa programação comemorativa do Sesc Centenário. Então, eu pensei, o que eu vou fazer? Mas a peça devia ter alguma alusão à independência do Brasil, etc. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? Fazer umas variações sobre o hino da independência do Dom Pedro I? Eu não achei uma ideia assim muito factível, né? Muito interessante, né? Aí eu pensei, bom, no meu entendimento, a independência de um país começa pela capacidade do país de valorizar a sua própria natureza. Não se falava muito ainda nessa época em preservação da natureza, etc., né? Não havia ainda esse movimento, mas o Brasil é um país que despreza, né? O poder público despreza a sua natureza, né? Eu conhecia os trabalhos do Kreikberg, né? Que era sobre a devastação do Amazonas, da floresta do Amazonas, etc. Eu disse, bom, então eu vou fazer uma música dedicada à natureza do Brasil, né? E pensei, então, em fazer, numa primeira parte, né, uma primeira parte que eu chamo Diálogo dos Pássaros, né? E então pedi licença aos passarinhos para utilizar os temas que eles cantam, né? E tem muitos passarinhos que cantam temas, tem cantos bem que são identificáveis do ponto de vista da notação musical, né? Então, eu escolhi alguns desses passarinhos, né? Transcrevi o canto desses passarinhos, né? E fiz, então, uma primeira parte, inclusive com ruídos da floresta, etc., né? Com clusters, né? Assim, para dar uma atmosfera bem digamos, de coisa primitiva, né? Da natureza, etc., que é o Cântico Naturale, né? E na segunda parte, então,
eu pensei, a outra grande riqueza que tem o Brasil está na quantidade de rios, de água, né? É um país que tem o privilégio de ter os maiores rios do mundo, né? Então eu fiz um segundo movimento chamado o Monólogo das Águas, né? Partindo, digamos, da ideia, né, de que um rio, entende, ele tem esse duplo aspecto, né? Ele tem uma aparência ao mesmo tempo dinâmica, porque está sempre em movimento, né? E estática, porque você olha e você vê sempre o rio sempre no mesmo lugar. Ele não sai do lugar, né? O que sai são as águas que vão em direção ao mar. Então eu fiz essa peça, né? Baseada nos cantos de pássaros e nessa ideia, né? Estático-dinâmica dos grandes rios, né? E com uma pororoca, direito a uma pororoca no final da peça, né? Da percussão. E no meio disso eu botei, inclusive, um canto de mãe d'água, que é um personagem. Os rios, né, da Amazônia, geralmente, são povoados, nas margens do rio, de lendas, enfim, né, sobre personagens misteriosos do rio, né, o boto, a mãe d'água, né, que é uma espécie de sereia que encanta os pescadores, etc. Então, essa foi a ideia do Cântico Naturale, que, por sinal, é uma peça assim, que continua tendo, eu acho, assim, uma atualidade bastante grande, né? Porque os mesmos problemas continuam aí até hoje em relação à nossa natureza. Bom, a gente gravou, a Sinfônica Nacional gravou essa peça esse ano, essa obra, gravou um CD em homenagem ao maestro Edino, e a gente fez um concerto exatamente no dia do aniversário dele, na Sala de Cília Meirelles. Esse CD deve sair até o final do ano, ou então o início do ano que vem, e tem essa peça, realmente é um negócio assombroso, assim, quando a gente toca, é impressionante. Assombroso, maestro, é muito bom. É a mãe d'água, a mãe d'água. É a mãe d'água que assombra. Tá vendo? Eu falei que era assombroso, eu tinha certeza que tinha alguma coisa ali. Bom, a gente está homenageando o maestro Edino, mas eu peço licença também, eu acho que o senhor vai concordar. Eu gostaria também de agora homenagear com uma salva de palmas a Neném Krieger, que é a esposa do maestro e cuida dele, cuida desse patrimônio, que é o maestro. Há quase 50 anos. Quase 50 anos. Uma salva de palmas para ele. Bom, a gente vai seguir, então, em 5 minutos, só para a gente ajeitar o palco aqui. A gente, então, vai ouvir o Quarteto de Cordas da UF, interpretando o Quarteto número 1, do Maestro Edino. Esse quarteto é de 1955. E depois o segundo quarteto, a Telas Sonoras, quarteto feito há 42 anos depois, em 97. E aí, em sequência, o quarteto faz o quarteto número 14 de Schubert, perdão. Tá? Então, nós teremos 3 obras essa noite, as 2 primeiras do Maestro Edino, interpretados pelo Quarteto de Cordas da UF. Agora, eu só peço uma licença para acabar aqui. A gente trouxe uma bebida aqui que eu perguntei para o maestro, o senhor gosta de vinho? Ele, não pouco. Então, um festival é uma festa, né? Então, eu vou pedir licença para todo mundo e vou fazer um brinde aqui, junto com o maestro, um pouquinho só que não pode no alojamento, tá? Vocês lembram, né? No alojamento não pode. Maestro. Obrigado por tudo que o senhor fez pela música, pela cultura brasileira. Viva, maestro! Um brinde ao festival.